A gente olhar um pouquinho mais para trás, dezembro, né? O que o dezembro traz pra gente? Traz tudo aquilo, acho que traz o encontro com aquilo tudo que você foi no ano, todas as suas produções, todas as suas metas, expectativas que você teve para aquele ano que muitas vezes a gente não vai conseguir cumprir mesmo, né? E aí a gente já passa por um período de cobrança muito latente. Principalmente quando a gente olha as redes sociais, onde a gente olha aquelas trends. Como eu posso ser triste em 2025 se eu conquistei isso? E vou para 2026 com a mesma pessoa que eu encontrei em tal lugar. Então eu acho que isso tudo fomenta muito essa ideia de, olha, eu preciso lidar com essa frustração porque às vezes eu não consegui dar conta de todos os meus planos, né, meus projetos. E aí quando a gente fala de ansiedade, de uma maneira muito resumida, o que é ansiedade? A ansiedade é quando a gente cria um projeto, ou está criando um projeto e joga todo o nosso pensamento lá para o futuro, atropelando o nosso presente. Então eu fico o tempo todo pensando, meu Deus, eu preciso trocar de carro em dezembro, mas será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir trocar de carro, como que vai ser? Porque meu bebê vai nascer, eu preciso de um carro maior. E aí eu acabo não conseguindo dar conta, né, de todo esse pensamento de ansiedade. Em algum momento isso vai me atrapalhar para conseguir conquistar esse projeto, esse sonho. E aí a ansiedade vem estragando, né, tudo. Hoje eu tava até montando, essa semana, né, montando um grupo, o material do nosso grupo de cirurgia bariátrica lá do hospital, e eu estava estudando, pesquisando bastante sobre Janeiro Branco, e eu encontrei 3 fases que é muito, muito, muito legais. Isso eu até trouxe anotado aqui. O primeiro, né, que o Janeiro Branco não é sobre metas, é sobre consciência emocional. É eu entender que eu posso criar minhas metas, mas eu tenho que ter consciência para aquilo, que aquilo pode dar muito certo e porque aquilo também pode não dar tão certo. Né? A gente precisa pensar no janeiro não como algo de cobrança, mas algo de permitir, né? Que aquilo dê ou não certo. Saúde mental não é ausência de sofrimento, é saber lidar com ele. É justamente isso que a gente está falando, né? E a última, que fala muito sobre ansiedade, autocobrança e equilíbrio, elas fazem parte do cotidiano. Eu acho que o ser humano ele vai precisar entender que a gente precisa conviver também com os sentimentos e com os afetos que não são tão bons. E que a gente vai precisar em algum momento da vida experimentar. E Maria, você percebe esse impacto, né, dessa mudança logo no início do ano, essa ansiedade um pouco mais aflorada, né? E quais os sinais podem surgir de alerta que a gente não pode deixar de lado? Eu gosto muito de fazer algumas analogias que ajudam a gente a entender um pouquinho, né? Quando a gente pensa em clima, né? Você sabe que você tem as estações do ano. Então, a gente está aqui principalmente na nossa região, né? A gente está em janeiro, a gente já espera um calor intenso e chuva forte, né? E a gente sabe também que a gente pode sofrer alguns impactos desse cenário. Então, se eu deixo a minha janela de casa aberta, eu vou trabalhar e chego só no final do dia. Às vezes eu posso encontrar uma poça de água ou até algo mais intenso. Então, já é natural que a gente saiba que vai acontecer algo, né? E a gente se prepara, assim como o Renan falou, a gente já fica naquela expectativa. Opa, como que eu vou lidar com isso? O que vem? Né? E a ansiedade, ela te coloca nesse lugar de ou eu luto ou eu vou fugir, né? Então, você tem que enfrentar um pouco esse cenário e quando a gente fala da vivência natural, né, do janeiro, como o Renan mesmo mencionou, eu tenho um monte de coisa que eu deixei, que talvez eu tô trazendo aquela meta de 2017, né, que eu ainda não consegui tirar do papel, então eu tenho que administrar aquilo que eu ainda tô trazendo, né, e também o que vem pra frente, aquilo que realmente quero, né, que eu quero vivenciar. E quais são os sinais da gente observar o quanto isso, de alguma forma ali, ele não posso ignorar, né? O que eu não posso ignorar de sinal nesse sentido? Eu vou pensar sempre em intensidade e frequência, né? Eu sei que é natural, assim como as vivências ali das estações do ano, é natural que eu me sinta um pouco mais ansiosa do que em outros momentos do meu ano, né? Mas o que eu preciso observar? Isso me impede de fazer as atividades que eu quero? Eu fico tão ansiosa que eu não consigo nem tirar do papel, nem começar. Isso está interferindo até na minha relação com as pessoas ao meu redor, no meu ambiente familiar, no meu ambiente do trabalho, né? Eu não consigo caminhar, né? Não consigo dar nem o primeiro passo, porque aquela ansiedade, ela começou a me roubar de mim mesmo, né? Eu perco ali a minha autonomia, a minha condição de realmente fazer tudo isso que está aqui no pensamento se tornar realidade, né? Então, isso é um sinal muito importante, o ponto em que aquele pensamento acelerado, aquele sinal ansioso, ele me impede de realizar atividades ali do meu dia a dia.